Nascido em Marília, no interior de São Paulo, em 3 de setembro de 1947, Afonso Celso Garcia Reis, ou Afonsinho, foi um dos grandes meias do futebol brasileiro dos anos 60 e 70. Antes de ser imortalizado pela música de Gilberto Gil, sua carreira galgava passos grandes no interior paulista. Revelado pelo 15 de Jaú, disputou sua primeira temporada profissional no ano de 1963. Permaneceu no clube paulista até o ano de 65, quando foi vendido para o Botafogo, clube do qual o revelou para o cenário nacional. No clube carioca, teve uma trajetória marcada por diversos momentos de glória, ajudando seu time a se tornar campeão do Torneio Rio-São Paulo no ano de sua chegada. Sendo um dos principais nomes do clube alvinegro, ainda conquistaria o bicampeonato carioca de 67 e 68, além do primeiro título brasileiro, à época chamado de Taça Brasil, sendo inclusive capitão durante a conquista do inédito título do clube de General Severiano. Diferentemente da maioria dos jogadores de futebol da época, enquanto tinha sua carreira de jogador profissional estabelecida nacionalmente, também dedicava parte de seu tempo aos estudos, cursando medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ficando marcado por ser um jogador muito politizado e que exercia participação em diversos movimentos estudantis durante o período mais violento e repressivo da ditadura militar brasileira. O jogador lutava pelo direito de todos os atletas serem donos de seu próprio passe, podendo assim exercer sua liberdade individual para terem a oportunidade de decidir sobre suas próprias carreiras, até então definida exclusivamente por dirigentes e empresários. Foi durante esse período do fim dos anos 60, no governo Médici, que começou a ser perseguido pela ditadura, sendo inúmeras vezes espionado e não é de se duvidar que fora fichado pela inteligência do DOPS da época. Devido às suas reivindicações, que tomaram consequentemente um tom político enorme, foi iniciada uma articulação da inteligência da ditadura para não permitir ou atrapalhar o máximo possível sua atividade de jogador profissional. Essas complicações o fez ter diversas desavenças com a diretoria do Botafogo, o qual o emprestou para o Olaria em 1970 para a disputa do Campeonato Carioca. No entanto, no mesmo ano, quando retornou de empréstimo, sofreu o auge da perseguição, sendo punido e afastado do elenco por 8 meses sob a alegação de possuir cabelos compridos e barba. Enquanto não cortasse sua barba e seus cabelos, não poderia jogar no time. Esse fato fez com que ele iniciasse sua luta pela obtenção do direito de seu próprio passe, precisando recorrer ao STJD, já que a diretoria não estava aberta a conceder esse direito. Com a ajuda de seu próprio pai, que havia se formado em direito após anos trabalhando como ferroviário, teve a conquista reconhecida pela Justiça em 1971, podendo enfim voltar a atuar, conseguindo uma transferência para o Vasco da Gama. O jogador ainda atuaria por Santos, Flamengo, América Mineiro e Fluminense, seu último clube, quando aposentou da carreira de jogador em 1981, passando a dedicar-se exclusivamente à carreira da medicina. Afonsinho foi pioneiro na luta pela conquista de direitos de um atleta no futebol, pois à época, futebol e política estavam muito interligados, com o esporte servindo como uma maneira de influenciar a população de diversas maneiras para causar uma boa impressão do governo. Segundo o jogador, havia uma tentativa forte de impor medidas de força no futebol. Definitivamente, este não era o lugar para política e lutas, assim entendia o governo, principalmente neste que foi o mais duro período de repressão ditatorial. Toda a luta do jogador só seria reconhecida de uma maneira geral para toda a classe no ano de 1998, 27 anos após ter sido o primeiro jogador a ter conquistado este direito. Essa demora do reconhecimento, vindo anos depois do término da ditadura, é explicada pelo medo de repressão que assolava os anos de chumbo no Brasil. Era muito arriscado ter uma carreira e integridade pessoal ameaçada reivindicando seus direitos na época, o que fez com que outros jogadores evitassem esta mesma forma de luta. Afonsinho, por exemplo, teve uma carreira internacional pela seleção muito prejudicada, nunca recebendo uma chance de convocação, embora sua técnica e habilidade mostrassem totalmente o contrário. Inclusive, toda a relação entre qualquer seleção sul-americana e suas ditaduras militares merece um vídeo à parte, dada a relação direta com que a influência do governo era capaz de exercer em convocações ou até em títulos de Copa do Mundo. Para informações mais detalhadas, fica aqui algumas sugestões de ótimos documentários sobre essa história. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apoiar o canal se inscrevendo, curtindo e ativando o sino de notificação.